Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SicFlow, Ventilando Ideias, um podcast exclusivo da SicFlux. Eu sou o João Vitor, parte integrante do time de engenharia de aplicação da SicFlux, situado mais especificamente na região de São Paulo, atendendo também demandas de outros estados como Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso e a região norte do país como um todo. Bom, no Ventilando Ideias de hoje, temos a honra de receber uma visita muito importante para nós, vindo diretamente de Teresina, no Piauí, representando a BTS Engenharia, Marlon Batista. Muito obrigado. Marlon, desde já, gostaria de agradecer a sua presença aqui em nosso podcast, dizer para você mais uma vez, seja bem-vindo, e saiba que é um prazer ter você aqui conosco, né? E para iniciar, de fato, o bate-papo da gente de hoje, eu gostaria de iniciar falando um pouco da sua trajetória, da sua história, né? Para que o público que nos ouve, né, os nossos ouvintes, consiga entender um pouco mais aí da sua trajetória e também assimilando isso à história da própria BTS Engenharia em si. Se você puder estar falando pra gente aí, o espaço é seu, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, né, o espaço aqui para a gente ter uma boa conversa sobre a boa engenharia, né, boa engenharia do ar-condicionado. Então, eu sou engenheiro mecânico, né, engenheiro de segurança do trabalho também, e atuo no mercado, no ramo de projetos, né, de ar-condicionado, ventilação, como consultor e projetista, né? Então eu sou sócio da BTS Engenharia Térmica, né? Uma empresa sediada em Teresina, mas que atua no Brasil todo, fortemente na região Nordeste, né? Então a BTS ela nasce de uma necessidade na região, né? Os projetistas que atendiam a região do Piauí, Maranhão e interior do Ceará, naturalmente foram envelhecendo e diminuíram as áreas de atuação, né? E a BTS nasce dessa demanda, né? Então, hoje a BTS ela atua nesse mercado de projetos, né, e consultoria, basicamente desenvolvendo soluções do residencial de alto padrão ao industrial, né? E digo isso porque como é uma região que está em pleno desenvolvimento, as demandas surgem e a gente buscou atender todo esse mercado, né, com uma equipe de projetistas, de engenheiros, para sempre entregar a melhor solução. Nós acompanhamos de perto o trabalho da BTS nas redes sociais, né? E a gente vê que vocês, de alguma forma, vocês conseguem gerar um conteúdo técnico de qualidade, né? Algo que é difícil hoje no Brasil. E vocês conseguem dialogar ali diretamente com arquitetos, o cliente final. E vocês conseguem, de fato, atender essa demanda de conteúdos e também formar opinião no mercado, né? De fato, algo que é muito raro hoje da gente se ver por aí afora, principalmente no segmento de atuação do nosso segmento. E isso nos leva a um ponto que é recorrente, né, entre os projetistas, que é de fato essa falta de interação, né, com os arquitetos, e que são disciplinas que deveriam caminhar juntas ali de alguma forma e muitas vezes se desencontram no meio do processo. Esse trabalho ele é importante porque é uma abordagem técnica, mas também educativa. Nós entendemos que nós precisamos falar para fora, né? Às vezes nós engenheiros temos naturalmente a facilidade de conversar entre nós, profissionais, fabricantes, instaladores, projetistas, consultores. Mas nós temos que entender que quem gera a demanda não somos nós. A demanda ela vem do mercado, né? Então nós precisamos educar o mercado, nós precisamos que o mercado entenda e organize os problemas deles para que nós possamos desenvolver as soluções. Então esse trabalho a BTS tem desenvolvido. Então nós conversamos com os empreendedores, com os arquitetos, com os construtores, com os engenheiros de obra, de instalação, e nós procuramos disseminar a boa engenharia. Nós sempre gostamos de usar esse termo da boa engenharia, porque disseminar as boas práticas nos traz essa demanda de volta, né? Então, um exemplo é a qualidade do ar, né? A qualidade do ar é um tema que é largamente discutido pelo nosso setor, mas que boa parte da sociedade desconhece e sofre os danos da má qualidade do ar, né? Então, ensinar, promover esse conhecimento é extremamente importante, né? Então, a gente tem feito essa integração de conhecimento da demanda do cliente, mostrando para ele que ele tem essa demanda e mostrando os benefícios que ele vai ter buscando uma solução de engenharia, né? Então, nós temos feito esse trabalho.
E diante de tudo isso, como é que você enxerga, né, a importância de ter a arquitetura ali, de certa forma, interligada com os seus projetos? De que forma você acaba vendo essa integração? O arquiteto, né, ele é, ele é o criador da solução inicial, né? É ele que desenvolve o prédio, é ele que desenvolve a solução de ocupação daquele prédio. Então ele é o ator principal nesse processo, né? O arquiteto. Então é importante a gente desenvolver essa proximidade, né? E mostrar para o arquiteto que as soluções arquitetônicas elas impactam diretamente na qualidade de uso daquele prédio. E quando eu falo em qualidade do uso, é obviamente a iluminação, né? Os espaços, mas a qualidade do ar interno, né? O conforto, e a eficiência energética do prédio, né? Então esses parâmetros que às vezes ficam em segundo plano nos compete enquanto engenheiros projetistas e consultores levantar essa questão e mostrar para eles os impactos, né? De um ambiente que sem ventilação mecânica, ou que não há uma boa distribuição de ar, ou que há uma incidência de raios solares diretamente nas áreas ocupadas. Então esses pontos eles são fundamentais para a qualidade do uso do prédio, que vai afetar o usuário final, né? Vai afetar o mantenedor, vai afetar o operador daquela edificação. Então nós fazemos esse trabalho de forma antecipada junto a arquitetos e empreendedores. Bacana. Eu imagino que nem sempre é possível fazer esse trabalho conjunto, né? O que você consegue ver no meio desse processo? O que traz de benefício eu ter, por exemplo, essa presença desse trabalho conjunto com o arquiteto? E nos casos que eu não tenho essa possibilidade, o que me traria de malefícios? Quando a gente consegue entrar de forma antecipada, desde a concepção do empreendimento, isso facilita não só o nosso trabalho, mas como viabiliza algumas soluções, né? Então, discutir desde o início com o arquiteto e com o empreendedor as alturas de laje, né? O que nós temos de entreforro disponível, as soluções de estrutura que menos impactam na execução das instalações, a envoltória do prédio, a gente tem atuado muito nisso, né? Eu sempre brinco que quem começa o projeto de ar-condicionado é o arquiteto, não é o engenheiro. Porque a gente vai conseguir desenvolver uma solução para atender aquela demanda que ele concebeu no prédio, né? Então, vidros com fachada oeste, né? Isso, dependendo da região, é um problema grande, porque você tem uma incidência solar muito grande. Isso vai aumentar a tua carga térmica, vai aumentar equipamento, vai aumentar demanda de energia, subestação. Então, sai uma reação em cadeia consequente de uma solução arquitetônica. Então, discutir com o arquiteto soluções alternativas diminui o custo de implantação do ar-condicionado, diminui o custo de implantação da ventilação, diminui o custo com subestação e todos os custos operacionais ao longo da vida da edificação, né? Então, se antecipar esses problemas, nos traz bons frutos. E quando eu digo nós, projeto, instalação e quem opera, né, o prédio. Então, mas, obviamente, nem sempre é possível, né? E quando não é possível, a gente vai buscar soluções para mitigar esses impactos, né? Porque se você não tem um entreforro suficiente, você não consegue ter uma boa distribuição de ar por meio de dutos, né? Então você vai ter que começar a trabalhar com equipamentos com a distribuição de ar mais limitada. E aí os impactos são negativos para o usuário, né? Então geralmente quem paga a conta do mau planejamento é o usuário, né? É quem opera o prédio, é quem paga a conta, né? Então nós trabalhamos com essa filosofia de nos antecipar esses problemas. E uma das estratégias é a educação, né? Eu estou em constante contato com os principais arquitetos parceiros nossos e sempre nos colocando à disposição para orientar nas premissas de projeto, né? Legal. Um entreforro mínimo, uma área para casa de máquina, uma área para condensadora. Tudo isso nos traz um retorno lá na hora da execução da instalação, na hora da concepção do projeto. Legal. E algo que me chamou muita atenção, né? Nas instalações ali da BTS, a forma como vocês trabalham, é que de fato vocês têm na concepção de trabalho de vocês, você tem uma figura lá no seu escritório, uma arquiteta, né? Você tem uma arquiteta lá que trabalha diretamente com vocês lá. E como que você enxergou isso? Tem alguma objetividade? De fato trazendo todos esses pontos, essas características que você citou?
de condições adversas que um arquiteto pode te auxiliar, pode te trazer um olhar diferenciado? Seria basicamente isso? É a busca pela excelência, né? Nós procuramos entregar a melhor solução possível, né? E identificando os nossos processos, a forma como estavam sendo conduzidos, eu verifiquei que faltava um profissional. Tinha um profissional que faltava para integrar algumas etapas do projeto que estavam gerando retrabalho, né? E aí um dos pontos que eu verifiquei foi a questão de compatibilização. A compatibilização com o luminotécnico, com forro, com o próprio conceito do projeto de arquitetura. Né? O conceito do projeto de arquitetura ele é que norteia os demais projetos, né? Então, se eu tenho um restaurante com arquitetura industrial, não me cabe um difusor linear, né? Que é uma solução mais sofisticada, né? E por aí vai. Então, eu trouxe esse profissional de arquitetura para dentro do escritório, primeiro para ele entender o conceito do projeto de arquitetura e dar o norte da nossa solução baseada no conceito da arquitetura. E o segundo ponto é a interlocução com os escritórios de arquitetura. Nós precisávamos de um profissional lá dentro do escritório que fizesse essa verificação do projeto de arquitetura inicialmente, se foi previsto um entreforro suficiente, se foi previsto áreas técnicas, todo esse requisito para a implementação do projeto de ar-condicionado e ventilação fosse viável. Então, essa profissional dentro do meu escritório, ela permite toda essa organização do processo. E aí meu projetista, que todos são engenheiros, tem tempo livre para pensar na solução, para focar no cálculo, para focar no dimensionamento, enquanto que a arquiteta ela vai pensar nas compatibilizações, ela vai pensar naquilo que é viável dentro daquele conceito de arquitetura, né? Então eu estou extremamente satisfeito com essa estratégia, né? O índice de erros de compatibilização caiu, né? O projeto consegue seguir um conceito pensado pelo arquiteto e a comunicação está mais fluida, né? Então, o profissional de arquitetura dentro do meu escritório, dentro do meu negócio, ele se encaixa dessa forma. Marlon, e falando da realidade do Piauí, né? Algo que chamou muita atenção em uma visita que o nosso diretor Marcelo Munhoz fez lá nas intermediações ali de obras no Piauí foi de fato o nível de consciência que os arquitetos e até mesmo o cliente final tem referente à qualidade do ar interno. Então isso foi algo que chamou muita atenção, né? Tanto nossa quanto dele também. E de fato, o que a gente gostaria de saber é se você enxerga que há, de fato, alguma diferenciação dentre o que é adotado lá no seu estado, né? Se vocês enxergam que há essa disparidade, ou se você enxerga que é somente um diferencial ali do local, ou uma tendência que todos estão seguindo nos demais estados do nosso país, né? A respeito dessa característica, ela é fruto daquilo que a gente conversou. É de um trabalho educativo, né? De um trabalho de você disseminar a boa engenharia, disseminar as boas práticas, mostrar para o cliente, para o arquiteto, para o construtor, que existem problemas dentro das edificações e mostrar os benefícios que uma boa solução pode trazer, né? Teresina tem duas características. Teresina, por ser a única capital do Nordeste que está no interior, ela não está no litoral, ela é a capital de muitos municípios que estão longe do litoral, principalmente do Piauí, obviamente, e do Maranhão, né? Então Teresina é uma cidade polo para educação e saúde. Então muitas pessoas que são do interior vão para Teresina ou estudar ou fazer tratamento de saúde. Então é uma cidade que tem essas duas características, né? E Teresina é referência no Brasil em relação à educação, né? Nossas escolas particulares estão entre as melhores do país. Então há um investimento maciço do setor privado na área de educação, né? E aí nós desenvolvemos alguns cases de sucesso lá em Teresina em relação a escolas, né? Sistemas com renovação de ar, tratamento do ar exaurido de cozinhas, né? Um trabalho de climatização das quadras, né? Quadras poliesportivas. Então, alguns diferenciais a gente tem conseguido implementar lá, fruto disso, né? Nós mostramos para os gestores escolares
os impactos que uma má qualidade do ar traz na vida do aluno, na vida do professor, na vida do colaborador em geral, né? Então, e aí você começa a gerar o conhecimento, gera uma demanda, e isso gera uma demanda de mercado. Porque aí o gestor escolar, né, o proprietário, o dono de escola, ele quer ter uma escola com a melhor infraestrutura possível. Então, se meu concorrente tem e está explorando esse diferencial, eu também preciso. E isso, no bom sentido, contamina, né, toda a região, né? Então, hoje nós temos escolas com ótimas infraestruturas de conforto e qualidade do ar. Então, nós temos escola com sistema do tipo 2, né? Então, nós conseguimos entregar esse ar de renovação resfriado, desumidificado, né? E agora eu estou com um projeto em elaboração, já em fase de início de obra. E vai ser uma escola com todas as salas com equipamentos com filtragem, né? Nós conseguimos projetar uma 2 com filtragem G4F8, né? Algo que não é comum na área escolar, né? Você vê G4F8 em hospital, né? Então a gente conseguiu trazer G4F8 para dentro da sala de aula. Essa filosofia, né? Exatamente, né? Então nós temos os sistemas de exaustão com tratamento dos gases de exaustão para evitar a poluição na vizinhança, para evitar qualquer impacto que possa trazer, né? E sempre prezando, claro. Nós temos sempre algumas premissas de projeto que nós não abrimos mão, né? A qualidade do ar, o conforto e a eficiência energética são umas delas, né? Uma delas. E a gente sempre tem implementado e os clientes têm colhido bons frutos e isso tem se disseminado, né? Então a gente tem conseguido esse sucesso nessa área, né? Mas a gente nota que há uma movimentação positiva a nível de Brasil. Há uma conscientização maior de que nós somos uma geração que vive boa parte do tempo dentro dos prédios. Então nós vivemos, nós aprendemos, nós nos divertimos, nós nos recuperamos dentro das edificações. Nossa vida é boa parte do tempo indoor. E as pessoas entenderam que as pessoas adoecem dentro dos prédios. Então nós precisamos, assim como a preocupação que nós temos da qualidade da água que a gente bebe, da qualidade da comida que a gente come, nós precisamos ter consciência e uma preocupação com a qualidade do ar que nós respiramos, né? A pandemia mostrou o quanto as pessoas podem adoecer pelo ar, né? Então a gente tem trabalhado isso com nossos clientes, com nossos parceiros, e a gente tem colhido bons frutos, né? Eu lembro que assim que eu comecei projetos de ar-condicionado e ventilação, sempre fiz conforme a norma, conforme a boa prática, mas a gente visitava a obra depois e viu que o ar externo não tinha sido executado, né? Que as filtragens não tinham sido adotadas. Então era uma solução que ficava no papel. E aquilo me incomodava muito. Porque projeto é como um filho que você coloca no mundo. Você quer ver funcionando bem, dando certo, sim, né? Então aquilo me incomodava. E a gente começou um trabalho firme e forte de mostrar que aquilo não era uma solução de papel. Aquilo traz, né? Exatamente, aquilo traz impacto positivo para quem usa o prédio, né? E hoje a gente tem uma taxa de sucesso muito boa. Hoje a gente vê que não precisa mais justificar para um cliente da forma como era que ele precisa de um ar externo, né? Ninguém usa ar-condicionado com janela aberta. Sim. Você está respirando um ar ali poluído. Então você precisa tratar esse ar, você precisa fazer uma renovação desse ar. Então a gente vê que hoje nossos projetos são seguidos à risca, dá uma satisfação grande, porque você vê que a gente está caminhando na direção correta. Legal. E aproveitando, né, pegando esse gancho aí sobre as atuações que a BTS acaba se inserindo ali, né, as variedades de ambientes, né? Seria legal se você pudesse falar pra gente as diversidades que a gente tem ali de características, por exemplo, quando você vai projetar um hotel, uma escola, igual você já citou aqui a escola, um hospital, que a gente vê, né, a gente acompanha a BTS, a gente vê que vocês acabam tendo uma variedade, uma diversidade de obras bem bacana, e seria legal se você trouxesse isso pra gente, né, como que você classifica, por exemplo, as características e as adversidades que você tem ali para projetar um hotel, por exemplo. Na BTS, cada projeto ele é único, né? A gente faz um projeto voltado para as necessidades do nosso cliente. Obviamente, atendendo norma, atendendo às boas práticas, atendendo ao que é previsto na literatura. Mas, desde as tratativas iniciais, nós temos a responsabilidade de entender o que é importante para o nosso cliente, né? O que é importante para ele é um consumo de energia baixo, é um custo de implementação baixo, porque
O projeto perfeito a gente não consegue, né? A gente vai priorizar aquilo que é viável para o nosso cliente e para as condições que ele tem financeiras, né? Então, claro, não abrindo mão das premissas, como eu te falei. Mas eu vou citar um exemplo de um hotel que a gente recentemente projetou, que lá tinha limitação de energia. Então, ele tinha problema com subestação. Ele não ia conseguir colocar uma subestação abrigada. Ele estava limitado a trabalhar com subestação aérea. E nós tínhamos esse desafio. E aí a gente vai para o cálculo de carga térmica, conversa com o arquiteto para entender bem como vai ser o material utilizado no prédio, qual a concepção, o que vai ter de vidro, quais são os materiais das paredes, o que a gente consegue implementar de brise, de proteção solar. Calculou a carga térmica, vamos para uma solução de equipamento de alta eficiência. Então a gente vai procurar atender a demanda do cliente dentro do que tem de solução de engenharia. Então vamos fazer um cálculo de renovação baseado numa demanda de CO2, vamos fazer uma seleção de equipamentos baseado no menor consumo de energia, até encontrar o ponto ótimo. No nosso caso, nosso cliente era encaixar dentro de uma subestação aérea, né? Então cada projeto tem sua característica, né? As escolas, por exemplo, que a gente citou, boa parte delas com refeitório e cozinha. Então, a gente tinha que ter uma preocupação de como esse ar de exaustão ia ser exaurido, porque a área urbana, vizinha de condomínio, para não trazer problemas para o nosso cliente. Então, a gente faz todo um estudo do entorno para entender como é a vizinhança, para desenvolver uma solução de tratamento de ar adequado para aquela exaustão, né? E por aí vai. Os restaurantes, a gente procura sempre atender o conceito do que a arquitetura está pedindo, né? A gente tem restaurantes com instalações aparentes, nós temos restaurantes com instalações mais sofisticadas e sempre buscando entender aquilo que é o conceito da arquitetura e aquilo que é viável para o nosso cliente, né? Então nós temos soluções de diversas naturezas nessas edificações. O que nos leva a entender, né? A gente consegue ali geralmente criar um paralelo e concluir que talvez projetar hotéis seja um desafio muito grande, né? Porque dentro de um hotel você tem uma diversidade de ambientes muito grande. Geralmente dentro do hotel você tem tudo. Você tem academia, você tem restaurante, você tem uma infinidade de ambientes. E que eu acredito que seja de fato um desafio pensar tudo isso de forma conjunta e estruturar tudo isso muito bem numa única edificação, né? Exatamente. Um projetista que eu tenho com muita referência em relação a levar o projeto ao estado da arte, né? Levar o projeto à melhor eficiência possível é o Francisco Dantas, né? Lá de Recife. As oportunidades que eu tenho com ele de aprender, eu sempre vejo que ele leva aquilo como uma missão, ter um projeto de alta eficiência, né? E isso a gente tem adotado na BTS, né? Nós procuramos ao máximo extrair a eficiência do projeto, né? E no hotel você tem oportunidades. É algo que eu tenho conversado com profissionais, com fabricantes, com instaladores, que nós precisamos, por exemplo, trazer as instalações de água quente para dentro do nosso portfólio. E quando eu digo nosso, dos escritórios de projeto para os instaladores, né? Você olha um hotel, você vê muito hotel hoje com boiler, né? Com aquecimento de água por resistor, por resistência elétrica. Não faz sentido. Nós temos um ar-condicionado que está rejeitando calor para fora da edificação e nós temos um aquecedor que está consumindo energia para aquecer água, né? Então a conta não fecha. Nós precisamos buscar otimizar. E um hotel é um exemplo disso. Eu tenho rejeição de calor e eu tenho aquecimento. Então por que eu não vou reaproveitar esse calor rejeitado, né? De forma a otimizar os meus processos, né? Então eu tenho que, enquanto engenheiro projetista, ter uma visão holística, eu tenho que ter uma visão global do prédio. Eu tenho que olhar o prédio e entender os fluxos de energia, onde entra e onde sai a energia do prédio. Exato. E aí aproveitar isso e trazer isso para um projeto de eficiência, e isso se converte no custo do prédio. O custo do prédio diminui. Então, esse é um desafio. Nós temos que falar a língua do nosso cliente. E muitas vezes a língua do nosso cliente é custo. Então, mostrar para ele que investir um pouco a mais no início da operação vai trazer um benefício de um custo operacional menor. Isso é desafiador, mas é viável. Essa referência é muito importante que você trouxe, né, do Chico Dantas, que eu acredito que é muito bem tratado, que é a questão da qualidade da energia, né?
Exatamente. Então, no empreendimento, eu acredito que você conseguir atrelar tudo que vai ter naquele empreendimento, toda a conjuntura, toda a formação daquele empreendimento, você conseguir garantir eficiência energética e ainda ter uma qualidade de energia, você tem que pensar geralmente em tudo, de fato, né? Tudo tem que ser pensado. Exatamente. É ir além do ar-condicionado e além da ventilação. Esse é o desafio. É você olhar o prédio como um sistema como um todo e identificar, né, para onde essa energia flui, né? Então, e aí por isso volta lá para o arquiteto. A gente tem que mostrar para os arquitetos os impactos que as soluções deles causam dentro da vida da edificação, né? Do uso dela. E aí isso vai desde da envoltória à integração de sistemas. Marlon, agora mudando um pouco de ambiente, né? Tratando ali de ambientes um pouco mais controlados como hospital, né? Que a gente tem que ter um controle de contaminação e tem que ser, de fato, tem que ter um grau de exigência um pouco maior. Como é que você encara ali inicialmente o projeto? Você segue algum protocolo? Você procura alguma referência? Tem algo que você possa passar pra gente aí do que é especial se atentar ali no início de um projeto de um hospital, por exemplo? Ou se eu pudesse dar um conselho para quem projeta hospital, converse com quem opera o hospital. Operar, que eu digo, é quem trabalha dentro de hospital. Nem sempre a literatura, e eu digo a literatura nossa, norma, ela reflete de forma clara como é o dia a dia dentro de um hospital. Como é o fluxo de contaminação, como é o fluxo operacional de um hospital. É muito importante o projetista de ar-condicionado e ventilação ele conhecer de fato os processos de um hospital, né? Como é que funciona, como é o dia a dia. Conversa com o médico, com o enfermeiro, com os técnicos de enfermagem, com os gestores, com o pessoal da engenharia clínica, para entender como é o funcionamento, as particularidades daquele hospital. Isso facilita em muito a solução, né? Isso facilita em muito você viabilizar uma solução adequada para aquele tipo de empreendimento, né? E o hospital os hospitais geralmente têm um fluxo muito intenso, né, de trabalho e de disponibilidade. Então, o hospital geralmente é 24/7, né? Então você não tem muita janela para manutenção, para obra, para retrofit, para melhoria, né? Então, uma solução para esse tipo de edificação tem que ser muito bem pensada. Você tem que tomar muito cuidado porque algumas facilidades de solução e de custo elas voltam lá na frente como um custo ou como um problema grande, né? Então, é possível fazer um hospital com expansão direta? Totalmente viável. É possível. É adequado? Aí você, enquanto projetista, tem que avaliar bem, né? Qual a confiabilidade desse sistema? Como é que vai ser a vida útil dele? Como é que vai ser a manutenção? Eu consigo ter redundância? Eu consigo ter uma disponibilidade garantida 24/7? Então, esses pontos é bom conversar com quem vai operar esse hospital, com quem vai manter esse hospital e mostrar os prós e contras de cada solução, e aí sim para uma solução adequada de engenharia, né? Então, a gente tem que tomar cuidado porque existem umas pegadinhas nesse tipo de projeto, né? E uma delas é a confiabilidade. Você precisa ter um sistema confiável, um sistema que você consiga fazer uma intervenção com ele funcionando sem impactar diretamente na operação do prédio. Ou seja, não é somente um projeto de qualidade, né? Envolve todo o contexto, né? O equipamento tem que ser de qualidade, o filtro tem que ser de qualidade, tudo tem que ser de qualidade, o cabeamento, a instalação. Então tem que ter um nível de exigência ali de fato que gere essa confiabilidade, né? Porque a gente está tratando de um ambiente que tem que ter essa segurança em relação às vidas que estão alocadas ali dentro. Então é uma preocupação que a gente tem que ter em questão de qualidade de um modo geral, né? Olhando o empreendimento como um todo, olhando o hospital de um modo geral. Exatamente. E é um ponto importante porque o projetista, junto, obviamente, com o cliente, ele tem que elencar as prioridades, né? Norma não se discute, norma tem que ser aplicada, né? Então, filtragem, renovação, controle de umidade, isso tem que ser atendido, né? E aí, claro,
a gente vai partir para uma eficiência. É um sistema que funciona 24/7, então ele precisa ser eficiente, senão o custo aumenta muito, né? O sistema ele precisa ser robusto e confiável, né? Isso é importante o projetista ter em mente isso, porque devido à complexidade do uso do prédio, né? Então, se eu preciso optar entre eficiência e robustez no hospital, a robustez e a confiabilidade ela sobressai a eficiência. Pode até parecer polêmico, né? Mas eu preciso garantir que aquilo vai funcionar. Eu preciso garantir que aquilo funcione. Obviamente, melhor ainda, com a melhor eficiência possível. Isso é o que se espera de um bom projeto, né? Mas por que eu digo isso? Porque nós precisamos ter consciência, enquanto profissionais, de para quem nós estamos projetando. Qual é o perfil do nosso cliente final? Qual é o perfil de quem vai operar o prédio? Ah, não, é uma equipe de alto nível de engenharia, um alto nível de manutenção. É um cliente que tem consciência disso. Ótimo, melhor cliente possível. Não, é um cliente que ele faz o básico. Então, vamos com calma na solução de automação, vamos com calma na solução, porque é melhor ter um arroz com feijão bem feito, eu vou voltar daqui 5, 10 anos naquele prédio, eu sei que ele vai estar funcionando, ele vai estar cumprindo o seu objetivo de dar conforto e qualidade do ar. É melhor eu ter isso do que uma solução altamente sofisticada, altamente complexa, que em 5 anos está abandonada e está operando manual. Então, entende a diferença? Eu preciso entender qual é o perfil do meu cliente. Não adianta, isso é a realidade da vida nua e crua. Eu preciso entender. Eu não posso dar uma solução com alto nível de automação, com alta sofisticação, para um cliente que não consegue fazer uma manutenção básica. Então é melhor reverter esse investimento em algo que vai dar robustez e segurança. Que vai aguentar mais esse desaforo de uma manutenção não tão adequada, né? Claro, instalação nenhuma é uma prova de falta de manutenção, mas a gente sabe que na prática há uma diferença entre um cliente que prioriza a manutenção e o outro que faz o básico. Então nós precisamos, enquanto profissionais, conhecer esse cliente e o combinado não sai caro, né? Eu sempre digo que o combinado não sai caro, então sempre alinhando as expectativas dele ao que ele tem disponibilidade de recurso e cultura organizacional para entregar a melhor solução para o meu cliente, né? A melhor solução nem sempre é aquela que a gente deseja. A melhor solução é aquela que vai atender os requisitos normativos, vai funcionar bem e o cliente vai estar satisfeito. Que é a importância de conseguir balizar um projeto de acordo com os critérios do cliente. Exatamente, são as premissas, né? Isso aí precisa ser conversado desde as primeiras tratativas de projeto. Aproveitando que a gente conseguiu percorrer aí numa diversidade bacana aí de ambientes a ser atendidos para renovação de ar, algo que seria legal se você trouxesse pra gente é como que você encara os projetos em supermercados, shoppings, como que funciona ali para projetar um supermercado de grande porte ou de médio porte, shoppings de grande porte, que a gente tem um nível de circulação muito alto e uma carga térmica elevadíssima, né? Essas condições adversas que a gente tem inerentes ao próprio ambiente em si, e que eu acredito que deva trazer algum nível de responsabilidade diferenciado também. O cliente do supermercado, na sua maioria, são clientes que eles não dão a devida importância ao ar-condicionado. Essa é a verdade. Então, na sua maioria, prefere equipamentos de baixo custo de implantação, o que é o maior desafio para o projetista, porque geralmente equipamento de baixo custo de implantação tem maior consumo de energia, né? Então, é um tipo de cliente que é desafiador. Não são projetos complexos, são projetos até de média complexidade, mas tem essa característica, né? Uma coisa interessante, o Ceará já conseguiu avançar bem em relação a isso, né? Alguns fabricantes, inclusive, mostram isso como case, que o Ceará tem evoluído em relação aos supermercados, né? Eles têm conseguido implementar soluções de melhor eficiência, né? E isso é uma boa notícia, porque conseguiu romper uma bolha, a bolha do varejista, né? A bolha do varejista, ela era do equipamento mais barato possível e não importa o consumo de energia, não importa o custo de manutenção, não importa a dificuldade de operação, né?
E lá no Ceará já conseguiu se evoluir. O pessoal já trabalha com HUs com condensadores de VRF, com automação. Então isso é uma ótima notícia, né? Em relação a shopping center, antes de projetar sistema de ar-condicionado, eu fui engenheiro de shopping center. Então eu conheço bem a operação de shopping center. A operação de shopping center ela é extremamente complexa. Primeiro porque não é uma... Quando você olha um sistema de ar-condicionado de um shopping, né? Quando você fala de uma central de água gelada de um shopping, geralmente você não parte ela em sua totalidade. O empreendimento inaugura com um percentual de lojas, sei lá, 50%, 60% das lojas. Então, você não parte com sua CAG a 100%. Então, você já tem uma dificuldade de realizar o TAB, de realizar os testes, os ajustes e os balanceamentos, por conta da característica comercial da edificação. E o projetista de shopping ele tem que estudar bem o tipo de operação que é, né? Principalmente em relação às cargas térmicas, né? Você tem que estudar muito bem o perfil de carga daquele empreendimento, porque nem sempre o pico de ocupação coincide com o pico de carga solar, então você tem que tomar cuidado para evitar superdimensionamentos, né? E com isso você já tem que ter um cuidado na seleção de equipamentos, né? Equipamentos que consigam atender aquele perfil de carga térmica de acordo com o que é a realidade, né? E aí isso do ponto de vista de carga térmica, né? Do ponto de vista de solução, hoje você pode trabalhar a termoacumulação ainda é um grande aliado, tá? A termoacumulação ainda é muito vantajosa, mesmo com a entrada do cliente no mercado livre, né? Onde você evita essa tarifação diferente no horário de ponta. A termoacumulação ela é vantajosa no uso de projetos de shopping centers, tanto como um pulmão, né? Ela consegue te aliviar a tua CAG, você consegue fazer um carregamento, continua com um carregamento fora dos horários, então isso te permite ter uma melhor otimização do sistema e melhorar a eficiência, porque aí você consegue trazer essa curva de carga para um tanque, que é nada mais do que uma mega bateria de água gelada, né? E você elimina essa oscilação de carga do equipamento. Então você tem várias ferramentas que você pode utilizar isso com uma boa automação, otimizar e extrair bons resultados numa central de água gelada de um shopping center. E a gente tem que passar a dar relevância a fazer, a instalar um sistema de climatização de qualidade no shopping, justamente porque o usuário final, quando ele vai até um shopping, ele adentra o shopping, ele quer se sentir confortável, né? Porque geralmente, além dele ir com o intuito de realizar compras ou algo do tipo, ele quer se sentir confortável dentro do local ali que ele tá. Então, geralmente, o shopping ele passa muito essa sensação de conforto, seja ele térmico ou qualquer outro tipo de conforto. Então, a gente nota que atender esse usuário final para um shopping tem uma relevância absurda, né? A demanda do shopping em si, ela nasce disso, né? Você tem um ambiente controlado que você garanta conforto, garanta segurança, né? E a parte do conforto, e aí a gente puxa, valendo o conforto, vai para a qualidade do ar, né? São ambientes com alta taxa de ocupação. Mas ao mesmo tempo que tem alta taxa de ocupação, ela tem uma flutuação de ocupação também grande. E isso é um cuidado que o projetista tem que ter quando se fala de eficiência, é se colocar um controle de vazão de renovação por demanda, né? Obviamente atendendo os mínimos necessários, mas você colocar um controle de vazão por medição de CO2 é muito importante em um shopping center, porque nós estamos falando de grandes volumes de ar de renovação, né? Então é importante que tenha esse controle, né? E em relação aos equipamentos, obviamente tem que ter robustez, porque você tem que ter disponibilidade contratual com o lojista, né? Isso é muito importante o projetista entender que ele está fazendo um projeto para um cliente master, que é o contratante, é o empreendedor, mas aquele empreendedor ele tem contrato com os lojistas. Então o projeto ele tem que considerar um alto nível de confiabilidade, né? E o tanque ele ajuda, né? Já acompanhando clientes de shopping center, você tem uma indisponibilidade de um chiller, né, de uma unidade, e você tendo um tanque bem dimensionado com essa característica, você consegue atender o empreendimento com tanque enquanto você faz o reparo nos equipamentos. Então, assim, tudo é questão de estratégia, né? Tudo é questão de como
o projetista pensou e combinou com o cliente a operação do empreendimento. Marlon, o bate-papo tá muito bom, né? Mas é hora de encerrar o nosso podcast. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, né? Dizer que foi um prazer tê-lo aqui em nosso podcast, trocar essa ideia, agregar valor de alguma forma. É muito riquíssimo para todos nós poder ter uma pessoa com seu nível de conhecimento para, de alguma forma, a gente trocar informações e aprender de fato, né? Então isso tem uma importância muito, muito legal. E aproveitando, né, o ensejo, a gente está aqui na nossa fábrica, né, em Araquari, Santa Catarina, a fábrica da Sikflux, e você está tendo a oportunidade de emergir de alguma forma aqui na nossa fábrica e conhecer um pouco mais das novidades, o que tem saído aí de novidade por parte da Sikflux. Gostaria que você comentasse, para a gente finalizar, você comentasse o que você está achando dessa imersão aqui na nossa fábrica, se você viu algo que te chamou a atenção. Essa é a minha terceira visita à fábrica da Sikflux, né? E sempre que eu venho são grandes novidades, né? Não são poucas novidades, né? A Sikflux, para mim, eu tenho uma relação com a Sikflux bem diferente, né? Porque, assim, a Sikflux, ela representa muito dos valores que a minha empresa representa, né? A família Munhoz, ela dedica a qualidade do produto como algo pessoal, né? Como um valor pessoal. E isso é muito parecido com uma forma como eu toco também o meu negócio, né? E você vê isso transmitido na qualidade do produto, né? Então a gente tem muita segurança em especificar o equipamento da Sikflux porque a gente conhece o que tem por trás da marca, né? E o que a Sikflux faz de investimento em relação à melhoria, também isso traz uma segurança para a gente, né? A gente que é projetista, nós somos fiadores do equipamento, porque nós especificamos algo que nós confiamos e o cliente confia que o que a gente especifica é bom, né? Então a Sikflux, ela nos traz total segurança em relação à especificação, sempre nos procura para saber as melhorias que precisam ser implementadas, né? Tanto nos softwares de seleção quanto nos equipamentos, nas soluções que eles trazem para o mercado. E a gente vê isso no dia a dia aqui da fábrica, né? A gente vê que há uma fábrica que está em constante crescimento, constante melhoria, e isso se reflete nas soluções que a gente especifica. Bacana, bacana. É muito importante ter esse retorno e também, obviamente, saber que, de alguma forma, a história da Sikflux acaba se assimilando com histórias de outros vários empreendedores por aí afora no Brasil, né? E é isso, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Marlon. Muito obrigado, Marlon, pela sua presença aqui no nosso podcast. E a você que nos acompanha aqui no Sikflow, ventilando ideias. Até um próximo episódio. Muito obrigado.